Zuzu, opa, temos uma convidada de altíssima categoria neste programa. Você lembra do termo de garbo e elegância? Lógico. Então, garbo e elegância é uma das grandes referências quando o assunto é oratória, comunicação e posicionamento. Já formou mais de 10 mil pessoas com seus cursos, mentorias e palestras. A jornalista Giovana Mel está aqui com a gente. Fala, Giovaninha. E a frase, Emílio? Abertura, hein? Gostou? Treinou, gostou? não treinou em Treinei casa? muito. Uau. E ainda não complementei. A frase dela é: o mundo é dos corajosos. É isso aí. É isso o aí. mundo é dos corajosos. É isso aí. A gente sempre não pode se render, não pode se render à covardia. Não é isso? Sim. Sem dúvidas, estamos precisando de homens e mulheres e todes, quem mais quiser incluir, entrar nesse meio corajosos, principalmente nesse mundo complexo que a gente está vivendo, que a gente acabou de ver agora no programa. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua visão, o mundo está muito complexo, mas precisa de coragem mesmo num momento em que o medo parece que se tornou virtude e a gente vê as pessoas se escondendo atrás de redes sociais, de máscaras, se escondendo atrás de filtros e precisamos de coragem, não é, Superman? Exatamente. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não consigo entender pessoas que não... O mundo é tão bom. Sim. Não é? O mundo tão gostoso. Uma comparação histórica. Isso, imagina. Vou imaginar. Imagina agora, se. Tô imaginando. A gente Técnica de oratória, imaginarem. Imagina se a gente estivesse vivendo a época da Segunda Guerra Mundial. Com uma mala pra sair de casa. Tinha que desligar a luz. Imagina se a gente vivesse na Idade Média. A merda que ia ser. Expectativa de vida. Nós estamos vivendo no período mais lindo, próspero, mais próspero, mais legal, mais fácil de toda a humanidade. Sim. Sei lá, o planeta tem o quê? 6 bilhões de anos. É o melhor momento. E ainda tem gente que fala: ai, eu estou tão deprimido. Eu falo, bicho, você devia ir pra Idade Média pra você ver. Sim, o vitimismo virou um vício. Você acha que é isso? Acredito nisso, vejo isso todos os dias. As pessoas se vitimizam e se justificam. Isso virou uma virtude, porque eu sou vítima, eu estou sofrendo, eu estou sentindo, eu tenho medo de falar em público, medo de me posicionar, medo de falar o que eu penso. Tá vendo, As Daniel? pessoas têm que entender, elas têm que compreender. Coitadinho. E é muito fácil viver nessa situação. Porque se você se vitimiza, você não precisa assumir responsabilidades. Alguém tem que assumir por você. Exato. Alguém tem que resolver a sua vida por você. E é muito confortável. Essa é a verdade. É gostoso. Eu falei né? pro Alba isso. Falou pro Alba. É verdade. É gostoso. Ela foi muito corajosa, né? Eu tava dando. Você era da Globo, não é? Você tava na Globo? Sim, eu trabalhei Você foi lá. igual o Sami? Igual o Sami. Não. Facão? Ou Não, é completamente... Sami foi facão. O Sami foi peixeira. Emílio, até pra complementar. Ou é só facão? Não. O ato dela foi de Trabalhei aqui em São coragem. Paulo. Porque ela passou por um processo seletivo, entrou na Rede Globo e de repente você viu que a comunicação da Globo não era o que você acreditava. 18.226 candidatos, Parabéns. 3 meses, 5 etapas, uma vida se preparando para isso. Foram 8 anos de teatro, 4 anos de faculdade. Trabalhei como telemarketing, trabalhei aqui em São Paulo sozinha, sem família, sem ninguém, todo mundo em Vitória, no Espírito Santo. E eu decidi que eu viria para São Paulo para fazer isso. Por quê? Porque eu acreditava, eu queria isso, eu coloquei isso como meta e falou: vambora, o que tiver que passar, eu vou passar. Quando chega lá, você começa a ver que não é bem assim. Na primeira semana de Globo, eu percebi que eu tinha feito uma escolha errada. Sim, eu fiquei como... o programa de trainee deles. Isso, o programa de trainee. 1 ano como estagiária, rodei por todos os programas lá. Aquela seleção. Em alguns momentos ali. Mas ele era muito cumprimentava. Ele é escroto mesmo. Ele é escroto. Ele passava reto, né? Pedia um café, Nós falava nem bom dia. A gente não trabalha, Não tive a trabalhamos chance. juntos, porque ele era da Globo News e eu era da TV Globo. Então, o estagiário TV Globo é só TV Globo. O produtor TV Globo é só TV Globo. Não pode ir aí. Pode falar com Ah, então, nesse período, eu fui percebendo cada vez mais que os meus valores não estavam alinhados com a emissora. Só que o jovem, 21 anos, ele pensa o quê? Eu tô numa oportunidade incrível. Sim. 18.226 candidatos ficaram pra fora. Então eu preciso fazer isso aqui dar conta até o fim. E eu fui até o fim do meu contrato estágio. Me chamaram pra ser produtora do Fantástico. Fiquei mais 6 meses porque eram programas especiais. Eu fazia comportamento, entretenimento, era muito mais leve. Depois fiquei mais 6 meses no Carnaval e me chamaram pra fazer reportagem de rua mesmo, interior. E eu recusei.
Eu voltei atrás e falei, não é isso que eu quero, eu vou continuar no entretenimento, porque se eu tiver que trabalhar com política e com notícias, não vou conseguir. Eu não consigo seguir a narrativa. Por quê? Porque eu não concordava com aquele estilo de editoria e de comunicação. Eu não concordava em comemorar a morte de alguém para ter audiência. Tipo Covid? Tipo Covid. Lembra? Era bonito, né? O placar. Um placar. Atenção para as Covidômetro. mortes. Covidômetro. William, morreram tantas pessoas. Saiba da vida das 10 Enquanto isso, pessoas. tem outras mortes que também são importantes e com um número muito mais estrondoso, comunicado e noticiado pela mesma emissora, mas que não tem o mesmo espaço, como é a questão do aborto. Sim. Então, milhares de pessoas perdem a sua vida ainda no ventre da mãe. Isso não tem o mesmo espaço, mesmo que esse número seja 30 vezes maior do que o número do Covid. Então, vamos falar de Covid? Vamos falar de Covid. Mas vamos falar das outras mortes também? Não existe espaço Mas pra aí isso, também não vai é virar uma desgraça, hein, Giovana? Aí vira o da Atena, Aí 24 também- aí, velho. Aí vai virar só no nosso, programa do Batman. E aí você pulou fora. Pulou do cavalo. Eu pulei fora até pouco tempo antes de eu viralizar agora, recentemente, algumas semanas atrás. Eu ainda recebia convites para voltar para as emissoras do interior, para ser repórter. Por causa do meu trabalho nas redes sociais, eles ficaram me chamando para voltar. Mas eu sempre, não, obrigada, meu trabalho agora é outro. Depois Trabalha da viralização, eu acredito. Trabalha aqui. Depois de vir no Pânico, Você nunca não mais volta. sabe o que paga mal trabalhar aqui. Mas nós se Eu diverte. Você não tem Eu- ideia. Mas nós se certeza. diverte, pô, Valente. Não é? Mas a Globo, as outras emissoras também não pagavam bem, não. Não paga mal, né? Opa! É. Aí, A lá Globo não se tem diverte. empáfia, Aí, Boni. mas a Globo tem bons figurinistas. Isso. Ah, é verdade. E o Paga carrinho bem. de Uma boa golfe. luz também. Belo gravateiro. Tem bons E a figurinistas. exposição, afinal de contas, você está Você na é da TV Globo, tudo Sim, isso. graças a Deus. E aí, você foi fazer o quê? Você foi pra rede social. Trabalhei um tempo no portal UOL, também com entretenimento. Foi ali que eu percebi que realmente o jornalismo não dava mais mesmo, porque nem no entretenimento eu tinha espaço para ser Exato. quem eu sou e defender as minhas ideias. Eu precisava seguir a narrativa da lacração. E eu larguei, falei, não quero mais. Eu vou sair de vez do jornalismo tradicional e fui para a internet. Estou na internet desde 2018, 2019. Quando estourou a pandemia, eu comecei a me posicionar, porque eu via aquelas notícias e eu via os fatos, os dados. Eu falava, gente, não é possível que isso está acontecendo, porque foi muito escancarado. Acho que todo mundo concorda que a gente já sabia que tinha uma linha editorial, já sabia que tinha um viés, uma manipulação, mas na pandemia ficou muito escancarado. Aí pronto, aí eu chutei o balde, falei que se dane a emissora, a televisão, a carreira, contrato. Mas você preciso acha falar que a adianta? verdade. Você acha que adianta isso? Porque, por exemplo, a gente tem uma... Tudo bem, a gente vem aqui e fala o que quer. Fala muita bobagem também, mas assume os nossos BOs. Com certeza. Mas quando você tem esse consórcio... porque você tem um consórcio hoje, né? Você tem um consórcio Uma linha pesado. pesado que Uma joga linha contra. que surgiu ali na pandemia, esse consórcio aí me dos lembro. caras. Não sei qual é o interesse Eu me desse lembro. consórcio. É difícil você... Contrariar. você contrariar é um muito consórcio. difícil. Você achava o estilo do UOL, que você saiu da Globo foi pro UOL, Sim. né? Você achava diferente da Globo? Assim, Bem diferente, porque te a agradava Globo, mais? a Globo, ela ainda estava ali como uma linha editorial mais centro-esquerda, pelo menos quando a gente olha pela análise da esquerda. Na faculdade eu ouvia que eu era conservadora, direitista, porque eu queria trabalhar na Globo. Eu já falava isso na faculdade. Então, os meus professores muito comunistas diziam que eu era de direita. E eu me achava isentona, em cima do muro, não tinha opinião formada. Um jovem quando tá começando a carreira. Quando eu entro no UOL, aí eu descubro o que é esquerda. Eu descubro o que é o feminismo, a lacração. Eu contei isso Porra, algumas tem vezes. cada Eu tive- canhão lá também, hein? Nossa senhora. Aquele Eu UOL ali, engordei. puta, Eu cada engordei canhão. mais de 20 quilos quando eu trabalhei no Deixa eu UOL, só porque fazer ser um... magra não era bom. Vou fazer um Eu acho que eu break trabalhei no UOL rapidinho. também. Rapidinho, O break Morgado pro comeu Reginaldo. UOL, né? Pro Reginaldo, é só um break rapidinho. Bolo Vai lá, UOL. Reginaldinho. Boa. Mas, Giovana... Ô, Giovana, e Eu acho que hoje... eu trabalhei no UOL também. E hoje você faz o quê? Você, uns 5 anos, eu acho. você tá na Na rede mentoria. social. Mentoria. Treina a pessoa. Eu estou nas redes sociais dando pitacos dos acontecimentos e dos factuais. Eu gosto de comentar muito acontecendo e mostrar o outro lado, o outro viés. Faço algumas análises de comunicação oratória. Fiquei conhecida no Instagram por ser a primeira a fazer análise de comunicação ainda na pandemia, falando do Mandetta, que podemos O pico do discordar Mandetta. da
posição dele. Agora a gente tem que concordar que ele dominou a narrativa durante toda a pandemia com aquelas lives diárias. Então comecei com essas análises, mostrando o que estava por trás desses discursos e comecei a ensinar a oratória de forma mais consistente para o online, porque eu fazia isso já no mundo corporativo. Quando eu saio da Globo, começa a vir muitos convites para dar treinamentos, para dar mentorias, e fui para as empresas. Quando entrou a pandemia, eu falei, vamos pro Instagram. E foi assim que eu entrei, que eu cheguei aqui, que eu divulguei o trabalho e cheguei aqui. É Giovana Mel, o site, Giovana com 2 N's. giovanamel.com.br, o Instagram, @giovanamel. E ela criou Conferência Ser Mais. É isso? É evento gratuito. Puta, agora tem um monte. Um evento gratuito para falar. Preciso falar bonito agora, que é. Jovens, É um evento gratuito para falar de carreira para jovens no Instituto Ser Mais. É isso? Bonito. Perfeito. É isso aí. Eu tenho uma pergunta para Giovana. Pois não. Queria saber, porque eu gosto muito de estudar comunicação e ela é uma excelente, grande comunicadora. E nessa linha, queria ouvir qual é a maior dor das pessoas que procuram você, porque o medo é algo que está presente desde a pessoa mais jovem até a pessoa mais velha. Sim. E o medo é o pior gatilho que existe para quando você quer falar, se expressar, se comunicar. Hoje eles te procuram em razão do quê? E da onde vem esse medo? O medo é algo inerente ao ser humano, não depende de idade, cultura, todos nós vamos sentir medos diante de uma situação que o cérebro entende que é uma situação de perigo. O ponto principal hoje da dor do público que me procura é o medo sobre algo abstrato. Porque se eu não preciso mais, de fato, enfrentar uma guerra ou lutar contra um mamute para sobreviver, ter alimento, ter pele para me esquentar, eu vou sentir medo de quê? De sair de casa. Eu vou sentir segurança num pedaço de pano que eu acredito que está me protegendo, mesmo que existam N estudos mostrando que o remédio é muito pior que a doença. Então as pessoas estão com medo de viver a vida, de se posicionar, de falar em público, de dialogar, de estar com as pessoas. E isso está atrapalhando os resultados nas empresas. Nós temos um índice de produtividade baixíssimo pós-pandemia. Mas isso é CEO fraco. CEO frouxo. Por que o CEO frouxo tem medo do CEO sapatênis. Do estagiário. Exato, é isso. Professores que têm medo de aluno. Frouxos. Olha lá, falei pro Samidana é um CEO frouxo. Vem lá o falta coragem. O estagiário chorando no stories. Estagiário. Ai, ele claro, dá uma cesta pela manhã. Tá aqui uma. Deixa levar o pet na sexta-feira, deixa de bermuda. Cachorro. Os caras levam cachorro na empresa. Dia do pet. Eles fazem isso. Cachorro na empresa. Falei pro Bob. Ninguém fala, Emílio, tem um ponto que ninguém fala, que é o seguinte. É muito legal levar o pet na sexta-feira, mas eu vou te pagar menos, porque afinal de contas você traz o seu pet. E aí você tem uma geração o ambiente é agradável. E o medo de morrer no Catar, como que fica? Superman traz a iguana dele. É que as empresas grandes fazem. O Google, você tem um ambiente espetacular, tem uma cadeira de massagem. O Zuckerman quer trazer o cachorro aqui. Não pode ter isso. Não pode. Agora nem cachorro tem. Nessa esteira que o CEO não pode ter medo do estagiário, o professor não pode ter medo do aluno. Se você reverter isso aí, acabou. Fecha a firma. Volta pra casa. Fecha a firma, fecha a escola e tchau. Toma processo. Eu concordo muito com essa metodologia de você se colocar, não é se impor. As pessoas elas têm essa dificuldade de entender a diferença de se colocar, de se posicionar, ocupar o seu espaço que lhe cabe e se impor. A imposição é uma coisa agressiva. Não tem necessidade disso. É só deixar claro qual é a hierarquia. O que está combinado não sai caro. Então, se eu sou estagiária, produtora, repórter, convidada, eu preciso agir como tal. E essa noção de hierarquia e de respeito que se perdeu, porque quanto mais eu me vitimizo, mais eu sou coitadinho. Um exemplo, Comunicação Não Violenta, é um dos livros mais vendidos na internet. E são técnicas que foram distorcidas e analisadas a partir de discursos de pessoas que já nem estão mais aqui, baseado em Gandhi e baseado no Martin Luther King, e que falam que eu preciso aprender a me posicionar sem julgar e também mostrando o meu sentimento e o meu desejo. O amor venceu. O amor venceu. Só que se eu tô na frente de um... Aconteceu isso com a minha equipe hoje. Eu dei uma orientação e falei, olha, eu preciso que vocês façam um texto assim, assim, assim. Ah, mas eu acho que não deveria ser assim. Ah, mas eu acho que... Eu não tô pedindo sua opinião.
Eu não quero saber o que você pensa. Mandou 2 embora hoje. Giovana. É isso aí. 2 já foi pra rua. É isso aí. O Emílio fez isso também. É isso aí. Tem uma ordem. Eu Você acho, tem que porra. cumprir. Então, assim, Eu Cacete, acho. irmão. Puta. eu não discuto. Vai achar na tua casa. Exato, não Vai achar na sua empresa. discuto, não bato boca. É assim, Você demora demite. pra contratar e demite rápido. É igual ele Demora fez com o pra babá contratar e dele. demite rápido. Que isso? É, foi isso mesmo. Mas foi deixa eu assim, falar muito vai. bem as pessoas. Babá trouxe Deixa eu falar a uma coisa que madeira eles 12 fazem muito graus, graceiro. né? Não aqui. é não. Você tem uma metodologia, correto? Direto ao ponto. Direto ao ponto. É isso que eu queria falar. Porque o ser humano é muito prolixo e sem o poder de síntese. O que é direto ao ponto? Superman não. Ir direto ao ponto, diferente do que muita gente pensa, não é ser agressivo, não é não dar uma introdução. É você não enrolar. O que é prolixidade? É verborragia, palavras em excesso que não tem necessidade. E é muito engraçado Pra dar uma você falar floreada, isso, né? pra dar uma floreada, pra manipular. Nós temos aqui um lado da comunicação do nosso país que sabe fazer muito bem isso. Domina a narrativa, fala e não fala nada, mas continua com esse discurso de que o amor venceu. Mas peraí, e os dados, e os fatos, e o que está acontecendo de fato? O que é engraçado, porque ao mesmo tempo que se defende isso culturalmente no país, as empresas, até o Papa está pedindo para as missas serem mais objetivas e mais direto ao ponto. Esse ano ele falou isso 3 vezes. Porque as pessoas estão com o pensamento acelerado, elas estão cansadas, elas estão muito na frente do computador. Então nunca foi tão necessário ir direto ao ponto como agora. Ô, Giovana, e nessa questão de oratória do curso que você faz, você chega a colocar, porque como você falou, a política ela tá em tudo, a gente tá vendo. A política tá... A gente fala de política, ela tá no entretenimento, até no esporte agora, na Copa ela tá também. Não, mas é porque também não tem o que fazer, né? Então, mas eu queria... É muito tempo ocioso. Tempo livre é um perigo. Tempo livre é uma porcaria. Mas tá, você consegue esclarecer pra turma onde vem o viés da informação? Sim, quando você domina as técnicas de comunicação, escrita, fala, as técnicas de imagem, de posicionamento, você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Então você não precisa necessariamente fazer uma análise política, porque você vai num passo antes. Você passa a enxergar que tudo tem um objetivo. Por que nós estamos nesse cenário? Por que acabou de passar um desenho animado aqui atrás? Por que essa mesa é dessa cor? Por que o microfone está posicionado dessa forma? A iluminação. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Só que isso a gente está falando de uma empresa de comunicação, que é a Jovem Pan. E no dia a dia, e na vida, e nas entrelinhas, quando um candidato que sempre usou vermelho, de repente coloca azul marinho. Aquele azul marinho foi por acaso? Durante todas as eleições, nos últimos 10, 15 anos, se eu não me engano, eles colocam a data e as cores do Brasil para transmitir a cobertura da eleição. Aí este ano, tiraram 2022, trocaram verde e amarelo por azul. Não é por acaso. Isso é uma forma de comunicação e tem um objetivo por trás. Então é isso que eu ensino, as técnicas para você enxergar essa manipulação. A velha mídia sabe muito bem como fazer fake news de uma maneira chupeta. E doce. Os professores velhos fazem... Uma coberturinha sabe aquele... de O grisalhão da pedagogia. A mídia velha sabe como ninguém. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que é o seguinte. A gente não tem controle dessas coisas. Não, só responde no nosso. Mas se você souber como funciona, os mecanismos, como o jogo é jogado, você sofre menos. Você fica mais porque esperto. você fala, isso aqui funciona assim. Eu já sei pra onde ele tá indo. Eu já sei pra onde ele tá indo, porque o jogo é dessa maneira. Aí você não fica desesperado, porque você sabe como é que... Quem usa óculos sabe como é isso. Você enxerga tudo bem embaçado. Quando você coloca o óculos, você corrige a miopia, o grau, você enxerga o mundo de uma forma que você não quer mais voltar atrás. É exatamente isso que acontece quando você aprende comunicação. Só que tem um ponto. Eles não estão mais querendo que nós nos comuniquemos bem. Tanto é que as máscaras são um plano, tem um objetivo muito claro, que é para atrapalhar a comunicação das pessoas. Não apenas o relacionamento e a comunicação dos adultos, como das crianças. Esse ano, o CDC, que é um órgão que regulamenta os Estados Unidos, a parte de saúde, que é como se fosse a Anvisa aqui no Brasil, ele divulgou que diminuiu a régua de exigência de vocabulário das crianças. Então,
Antes, as crianças burraldos. precisavam de 50 palavras para estar dentro do mínimo esperado de linguagem para uma se criança não de 2 se anos. não consegue chegar, você Agora, baixou, o que é um absurdo. Obviamente. Só que a gente tem que lembrar que é a primeira geração de jovens adultos que tem um QI menor do que os pais. O que será da próxima geração com as máscaras? Burraldos. Mas você sabe que uma vez eu estava conversando com uma professora, eu não lembro sobre o que era, ela falou, e a gente estava discutindo sobre livro, eu falei, pô, esse livro, ela falou assim, eu não vou dar esse livro para os meus alunos porque eles não gostam deste livro. Eu falei, o quê, professora? Os seus alunos escolhem os livros que vão ler? Ela falou, agora é assim. Eles estão tão felizes. Nossa senhora. Maravilha. É assim. Esse é o ponto, porque se eles se vitimizam, e eu quero que eles não se vitimizem mais, porque eu não sei lidar com isso, eu prefiro, então, que eles estejam felizes. Ser feliz é muito bom, desde que tenha um mérito por trás disso, e não a felicidade em busca da felicidade, o prazer pelo prazer. Boa. Porque um jovem, uma criança que vai buscar o prazer pelo prazer, será um adulto frustrado, e não um adulto feliz. Tá vendo? Essa é a Super. consequência. Tem que passar pelos obstáculos. Opa, tem que servir muito cafezinho estagiário de jornalismo, sim. Tem que recepcionar as pessoas. Se tiver que trocar lixo, já troquei muito lixo em assessoria de imprensa, em redação. E não morri, pelo contrário. Aprendi a fazer hoje na minha empresa. Porque hoje eu tenho 11 funcionários e às vezes não tem ninguém ali pra trocar o lixo. Eu vou lá e troco, não é porque eu sou dona da empresa que eu não vou trocar o lixo. Mas, Giovana, você acha que essa... E você gosta da sua empresa? Eu gosto bastante de trabalhar com treinamento e comunicação, só que eu não me aguento e acabo Ué, ela me pode odiar. posicionando. Tá vendo? Tá Eu vendo? odeio o meu trabalho. Mas a empresa é dela, você acha que ela vai ter raiva? Ela pode ter raiva. Ela vai lá tacando fogo, É que o gostar, vamos Trabalho ninguém ama. Tinha 11 O agora. gostar, ele é dela. muito relativo. Eu gosto dos resultados e do dinheiro que me proporciona. Eu também, só venho Se pelo você dinheiro. perguntar o que eu Agora gosto, começa a não me pagar. Você não gosta de ninguém. Atrasa um mês pra você ver se eu volto aqui. Na segunda-feira, cara. Eu amo o meu trabalho. eu prefiro 1000 vezes comer um bolo de chocolate, passear no pôr do sol, Fazer na um churras. praia, fazer uns churras na Copa, assistindo o jogo. É muito mais gostoso. Agora, já que tem que trabalhar, eu prefiro trabalhar com isso do que ficando feliz que alguém foi esquartejado e a audiência vai subir. É isso aí. Me ajuda É isso aí, velho. É isso aí. Ô, Giovana, posso pedir pra você participar de vez em quando do programa Pânico? Será uma honra. Eu acho você muito Contratando bacana. ao vivo, meu. Não tô contratando. Não. Participar de vez em quando, porque é muito legal Tira o super. eu acho seu projeto muito bacana. Eu acho muito legal trazer coisas diferentes, coisas novas aí pra nossa audiência. Eu recebi um e-mail da produção que falou assim: olha, o Emílio gostou muito do trabalho da Giovana, ele fez questão de mas isso é convidá-la. mentira também. Eu falei, é mentira, enrolação, verdade. isso aí é Não, quando ele retórica. bebe, ele fica Agora muito é verdade. carinhoso. Só pra eu topar o convite, porque foi bem de última hora, Mas né? isso foi por causa E da quando eu bebida. cheguei aqui, a diretora falou que você me convidou pessoalmente. Então, muito obrigada. Eu tava lá com o Rabinho. Eu vi você. Ela foi sua estagiária, você nem olhava na cara dela. Agora ele café pra ela. Ele tava com o Rabinho. Eles Não vem não. um esquenta ontem. O Rabin. Você teve um esquenta. O Rabin puxou a carta de judeu ali na hora. Você viu que ele puxou Puxou a o carta? zap. Ele puxou Mas o ele zap. gostou. Ele fica muito carinhoso com o bebe. A gente dá uma bebida pra ele. A gente põe no, Aqui é no whisky, arroz e inclusive, feijão. né? É Do o quê? whisky que tá aqui. É o uísque. Não, eu acho mais que a barato. gente precisa renovar esse programa. Tá muito desgastado. O programa tá muito desgastado. Tirar o super bem que demora Tem nas uns caras que perguntas. vem aí, fica 2 minutos, fica enchendo o saco. Faz o curso e vai embora. Tem gente que faz palestra, fala, eu não vou hoje. Hoje eu não vou. Escolhe o dia. Escolhe o dia. Hoje eu não Isso que é vou. direto ao ponto, né? Assim, pá. É direto ao- Deixa eu só passar o serviço da Giovana, que é muito legal esse projeto dela. Se você puder me colocar aqui, porque aqui eu já... Giovana Mel. Ah lá, ó, é Giovana com 2 N's Mel. O Instagram dela é Giovana Mel. Você entra lá, esse é o Instagram. E você já tem todo o caminho. Ela fala de comunicação, ela é muito bacana. E tem a Oratória. Conferência Ser Mais. É um evento grátis para falar de carreira
para jovens no Instituto Ser Mais. E jovem também é meio perdido com tanta carreira. Sem a bússola. Hã? E sem o Waze, né? Que é muito direito. Jovens perdidos. Isso também a gente tem que dar vantagem para os jovens, porque na nossa época era três coisas para ser, né? Médico, engenheiro, advogado. Isso aí. O cara hoje em dia tem um monte de coisa para fazer, mas isso é um problema deles. TikTok. Olha lá o cara participa de Gueré. fora. E ele participa de fora sem microfone. Da torcida. Ele fica... Alambrado. É o amarelinho ali, ó. Giovana Mel conversou com a gente. Muito obrigado, viu, Giovana? Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. É isso aí.